milionário dá seu cartão de crédito à mendiga e descobre uma ligação chocante. O céu de Charlotte estava tingido por um laranja suave enquanto Lincoln caminhava pelas ruas movimentadas da cidade. Apesar de toda a beleza ao seu redor, ele sentia um vazio profundo, uma solidão que nenhuma fortuna poderia preencher. 15 anos haviam se passado desde que Eleanor, sua esposa, faleceu tragicamente, deixando para trás não apenas um buraco em seu coração, mas uma dor inacreditavelmente duradoura. Todos os dias ele revivia os momentos com ela, as risadas encantadoras e os sonhos que agora pareciam distantes e inalcançáveis. Naquela tarde, enquanto saía de um de seus restaurantes luxuosos, ele se deparou com uma cena chocante. Perto da entrada, uma mulher de aparência humilde, roupas sujas e olhos marcados pela luta da sobrevivência estava sentada, segurando uma pequena placa de papelão. "Só quero comer", dizia a frase simples que ecoou na alma de Lincoln. Ele parou, observando-a por um momento. Algo sobre ela parecia inexplicavelmente familiar, de partir o coração. "Você precisa de ajuda?", ele perguntou com uma voz firme, mas gentil. A mulher levantou os olhos, revelando lágrimas que brilhavam sob a luz do entardecer. "Não quero dinheiro, só um prato de comida", respondeu ela, segurando as palavras como se fossem fragmentos de sua dignidade. Lincoln, num gesto que surpreendeu até a si mesmo, retirou seu cartão de crédito e o entregou a ela. "Compre o que quiser", disse ele, com um tom de decisão que era ao mesmo tempo transformador e comovente. Grace, como ela se apresentou, olhou para ele incrédula, hesitando por um momento antes de aceitar. Antes de partir, Grace murmurou algo que Lincoln não pôde esquecer: "Você não sabe o quanto isso significa para ela." Essas palavras ecoaram em sua mente enquanto ele voltava para casa, intrigado pelo mistério que parecia envolver aquela mulher. Naquela noite, Lincoln olhou para o retrato de Eleanor na estante. Seus olhos, sempre cheios de ternura, pareciam esconder segredos que ele nunca compreenderá por completo. Algo estava mudando. Algo inacreditável estava prestes a ser revelado. O sol ainda não havia surgido por completo quando Lincoln chegou ao cemitério. Aquele era seu ritual sagrado. 15 anos haviam passado, mas ele nunca deixará de visitar o túmulo de Eleanor ao menos uma vez por semana. Era ali, entre as flores frescas e o silêncio profundo, que ele encontrava a paz que sua alma despedaçada buscava. Mas, naquela manhã, algo chocante e completamente inesperado o aguardava. Enquanto caminhava pela trilha que levava ao túmulo de Eleanor, ele viu uma figura familiar. Uma mulher estava ajoelhada diante da lápide, os ombros tremendo enquanto ela soluçava. Ele parou bruscamente, o coração disparado. Era Grace, a mendiga que ele ajudara no dia anterior. Lincoln sentiu uma mistura de curiosidade e revolta subindo como uma onda. "O que ela está fazendo aqui?" pensou, apertando os punhos. Aproximou-se com passos firmes e a voz carregada de emoção. "O que você está fazendo no túmulo da minha esposa?" Grace se virou lentamente, os olhos inchados de tanto chorar. Ela se levantou devagar, enfrentando o olhar de Lincoln com uma coragem inesperada. "Eu a conheci", disse ela, as palavras pesando como pedras no ar. "Eleanor. Ela foi a pessoa que me salvou. Se não fosse por ela, eu não estaria viva hoje." Lincoln congelou. "Como você conheceu minha esposa?" Sua mente estava em turbilhão. Eleanor nunca mencionara Grace, nem qualquer pessoa em situação semelhante. Grace começou a contar uma história comovente e de partir o coração. "Anos atrás, quando eu não tinha nada, ela apareceu. Me deu roupas, comida, e mais importante, esperança. Eleanor acreditava em mim quando ninguém mais acreditava", disse Grace, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lincoln não conseguia decidir se aquilo era verdade ou uma mentira cruel para manipular seus sentimentos. "Por que ela nunca me contou nada disso?" Lincoln murmurou, a voz quase sumindo. Ele olhou para o túmulo de Eleanor e sentiu o peso de uma verdade que ainda estava escondida, esperando para ser desenterrada.
Algo transformador estava prestes a mudar tudo o que ele sabia sobre a mulher que ele amava. O vento soprava suavemente no cemitério, mas o silêncio entre Lincoln e Grace era ensurdecedor. A mente de Lincoln estava em um redemoinho de emoções enquanto ele processava as palavras de Grace. Como você pode saber tanto sobre minha esposa? Ele perguntou, sua voz uma mistura de desconfiança e desespero. Grace respirou fundo antes de começar a falar. Sua história era chocante e profundamente comovente. Eleanor não era só a esposa perfeita que você conhecia. Ela era uma salvadora para muitas de nós. Eu a conheci em um abrigo para mulheres. Eu estava no fundo do poço, sem ninguém. Então, como um anjo, ela apareceu. Lincoln ficou sem palavras. Eleanor nunca havia mencionado voluntariado ou abrigos. Para ele, ela era a mulher perfeita, mas reservada. Ela costumava dizer que você era sua maior inspiração, continuou Grace. Mas ela também tinha uma missão, ajudar aqueles que não tinham nada, como eu. Só que ela nunca quis que você soubesse. Ela dizia que já carregava o mundo nos ombros por vocês dois. Grace tirou algo do bolso, um diário pequeno, desgastado pelo tempo. Ela me deu isso antes de morrer. Disse que se algum dia eu precisasse de um lembrete de que ainda havia bondade no mundo, eu deveria abri-lo. Lincoln olhou fixamente para o diário, incapaz de tocá-lo. O que há aqui dentro? Ele perguntou, a voz hesitante. Grace olhou para ele com tristeza. Segredos, Lincoln. Coisas que ela não queria que você carregasse, mas que talvez você precise saber agora. Os olhos de Lincoln queimavam de lágrimas não derramadas. Ele pegou o diário com as mãos trêmulas. Sua mente estava tomada pela lembrança de Eleanor, mas agora havia outra imagem, a de uma mulher que ele amava profundamente, mas cuja vida ele nunca conheceu completamente. Ele abriu a primeira página, e o que encontrou era de partir o coração, as palavras para meu Lincoln, minha luz e força. Algo nele mudou naquele instante. Eleanor era mais do que ele imaginava, e aquela nova verdade era inacreditavelmente transformadora. Lincoln segurava o diário de Eleanor como se fosse um artefato sagrado. Seus dedos percorriam a capa desgastada, e o coração batia mais rápido a cada página que ele virava. Cada palavra escrita ali parecia trazer à tona uma nova faceta da mulher que ele pensava conhecer tão bem. Eleanor descrevia em detalhes suas visitas ao abrigo onde conheceu Grace e outras mulheres que enfrentavam situações inimagináveis. Ela falava sobre os desafios emocionais, suas lágrimas ocultas, e a vontade transformadora de fazer algo significativo com sua vida. Eu sabia que Lincoln não entenderia, dizia uma das entradas. Ele já carrega tanto. Este será o meu segredo. Uma das páginas mencionava um fundo financeiro que Eleanor havia criado para apoiar as mulheres do abrigo, incluindo Grace. Lincoln sentiu um aperto no peito ao perceber que nunca soube desse dinheiro ou de sua existência. Por que ela escondeu isso de mim? Ele murmurou, enquanto Grace observava com um olhar misto de tristeza e respeito. Ela queria que você vivesse em paz, disse Grace. Mas, quando ela morreu, o fundo desapareceu. Nós não recebemos nada, e eu nunca soube o que aconteceu. Lincoln franziu a testa. A ideia de que algo tão importante para Eleanor pudesse ter sido perdido ou roubado o encheu de raiva. As páginas seguintes traziam relatos ainda mais profundos e comoventes. Eleanor descrevia Grace como alguém com um talento artístico incrível e mencionava várias vezes que esperava que ela pudesse usar isso para reconstruir sua vida. Ela acreditava em você, mais do que você acredita em si mesma, disse Lincoln, virando-se para Grace. Grace então revelou algo que o deixou sem palavras. Antes de morrer, Eleanor me deu este diário e me disse que havia algo maior por trás disso tudo. Eu só não sabia que seria você quem o encontraria. Lincoln sentiu que uma nova missão estava se formando dentro dele, algo que não apenas honraria Eleanor, mas que também poderia ser inesquecivelmente transformador para todos que ela tocou. A determinação crescia em seu coração.
Ele precisava descobrir o que realmente aconteceu com o fundo financeiro e como poderia corrigir essa injustiça. Sua busca por respostas estava apenas começando. Lincoln passou os dias seguintes mergulhado em documentos antigos e contatos do passado, tentando desvendar o que havia acontecido com o fundo financeiro de Eleanor. Cada pista o levava a uma nova camada de mistério, mas uma descoberta chocante mudou tudo. Em um arquivo esquecido, ele encontrou registros que apontavam para seu próprio irmão, Henry, como responsável por administrar o dinheiro após a morte de Eleanor. Sentindo uma revolta de partir o coração, Lincoln confrontou Henry em sua mansão. "Você sabia sobre o fundo da Eleanor, não sabia?", perguntou, sua voz carregada de dor. Henry, visivelmente desconfortável, tentou desviar do assunto, mas Lincoln não recuou. "O que você fez com o dinheiro que ela deixou para aquelas mulheres?" A resposta de Henry foi uma bomba. Ele confessou que desviou o dinheiro para investimentos pessoais, acreditando que ninguém se importaria com a causa de Eleanor. "Eu achei que você não queria saber disso, Lincoln. Você sempre viveu para o trabalho, e pensei que fosse melhor usar o dinheiro para algo mais tangível." As palavras de Henry eram como facadas em sua alma. Lincoln sentiu um misto de raiva e decepção tão profundo que mal conseguia respirar. "Você não tinha o direito de tocar no legado dela", gritou. A imagem da mulher que ele amava, trabalhando incansavelmente para ajudar outras pessoas, agora estava manchada por uma traição profundamente revoltante. Apesar da dor, Lincoln decidiu que não deixaria a corrupção de Henry destruir o que Eleanor havia construído. Ele retornou para Grace e explicou o que havia descoberto. "Eu vou consertar isso", prometeu. "Não importa o que eu tenha que fazer, o legado dela será restaurado." Grace, que havia passado tanto tempo sem esperança, começou a chorar. "Você é mais parecido com ela do que imagina", disse ela, sua voz tremendo. Lincoln percebeu que sua luta não era apenas sobre Eleanor, mas sobre redescobrir quem ele realmente era, um homem capaz de transformar dor em propósito. O que começou como um simples ato de generosidade, agora se tornava uma missão transformadora, com Lincoln determinado a fazer justiça e honrar a memória de Eleanor de maneira inesquecível. Lincoln sabia que apenas palavras não seriam suficientes para restaurar o legado de Eleanor. Ele decidiu agir de forma inspiradora e transformadora, criando uma fundação em homenagem à sua falecida esposa. A instituição seria um refúgio para mulheres vulneráveis, como Grace, e levaria o nome de Eleanor, perpetuando a bondade que ela espalhara em vida. Os preparativos foram intensos. Lincoln mobilizou sua equipe e direcionou grande parte de sua fortuna para a criação do espaço. Durante o evento de inauguração, o salão estava repleto de pessoas emocionadas, incluindo mulheres que haviam sido ajudadas por Eleanor no passado. Entre elas, Grace estava radiante, segurando o diário de Eleanor como um símbolo de esperança profunda. No meio da cerimônia, Henry apareceu, tentando buscar redenção pública. Ele pediu a palavra, admitindo seus erros e declarando que também queria contribuir para a fundação. A tensão era palpável. Lincoln, no entanto, não hesitou em expor a verdade. "Minha esposa confiou em você, e você traiu esse legado", disse ele, sua voz firme, mas carregada de emoção. O público ficou em silêncio absoluto, chocado com a revelação. Apesar da traição, Lincoln decidiu que não permitiria que a negatividade ofuscasse o momento. Ele redirecionou a atenção para Grace, que revelou um quadro que havia pintado em homenagem a Eleanor. A obra, de partir o coração, retratava Eleanor sorrindo ao lado de mulheres que ela ajudara. As lágrimas nos olhos de todos eram evidentes, e o salão foi tomado por um sentimento comovente e inesquecível. Grace, fortalecida pela nova oportunidade, deu um discurso emocionante. "Eleanor acreditava em mim quando eu não acreditava. Hoje, por causa dela e de Lincoln, tenho uma nova chance de viver e sonhar." As palavras dela foram recebidas com aplausos de pé, o ambiente carregado de energia positiva e gratidão. Lincoln sentiu uma paz que não experimentava em anos.
Ele sabia que o vazio que carregava não desapareceria completamente, mas agora estava preenchido por algo maior, a certeza de que Eleanor continuava viva através de suas ações. A transformação de Grace e a fundação eram provas do impacto encantador e inesquecível que Eleanor deixará no mundo. No final da cerimônia, Lincoln recebeu uma carta anônima contendo uma frase que o deixou sem palavras: "Ela sabia que você faria isso, e está sorrindo para você agora." Era um lembrete profundo de que Eleanor sempre acreditara nele, mesmo nos momentos em que ele duvidava de si mesmo. Enquanto Lincoln olhava para o céu estrelado naquela noite, ele sentiu que finalmente havia cumprido o maior desejo de Eleanor. Sua jornada não terminava ali, mas o legado dela agora estava seguro, e com certeza, transformado em algo eterno. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.